Celeste. Paz seja convosco, irmãos. Mais uma vez, nós estamos juntos na casa do Senhor. Deixa eu ver esse aqui que está fazendo barulho. Estamos juntos na casa do Senhor. Já louvamos ao Senhor. Já prestamos uma homenagem ao pastor. Nós, em um outro momento aqui, não sei quantos dos irmãos estavam aqui, mas em um outro momento, acredito que talvez há uns 2 anos atrás, no Dia do Pastor, nós fizemos uma ministração aqui, falando um pouquinho sobre os cuidados que são necessários ter com o pastor, né? Nós sabemos que o pastor tem os seus afazeres, todos os seus cuidados, e ainda tem a igreja, né? Então, é importante nós orarmos pelo pastor e reconhecer os esforços. Infelizmente, nós temos, assim como muitos professores, né, nós temos muitos professores com dificuldade de saúde mental. Muitos pastores hoje enfrentam porque ouvem, mas não tem com quem se abrir, não tem com quem, enfim, né, uma outra pessoa para poder se posicionar, e isso infelizmente tem atrapalhado o ministério de muitos pastores, né? Então que Deus continue abençoando o pastor por toda a dedicação, amém? Irmãos, vamos continuar nós temos uma série, essa série de mensagens onde nós estamos falando sobre o fruto do Espírito, né? Algo belo do qual nós temos refletido durante várias semanas, algumas semanas, e vamos seguir por várias semanas, que está lá em Gálatas. Já pode abrir aí para ficar com o texto aberto. Nós não vamos usar muito o Gálatas, mas deixe o texto aberto, onde Paulo fala sobre o fruto do Espírito, irmãos. E eu sei que talvez alguns apontamentos já foram feitos aqui sobre a questão do fruto do Espírito, mas algumas curiosidades, se possamos dizer assim, sobre o fruto do Espírito, irmãos, é que Paulo ele descreve aqui fruto e obra. Para que nós possamos entender a função do fruto do Espírito, nós precisamos entender que Paulo, quando ele fala sobre obra, prestem bastante atenção nessa introdução. Irmãos, obra, quem produz uma obra somos nós, né? Eu consigo produzir uma obra, seja uma obra de arte, seja uma obra de uma construção. Eu consigo produzir essa obra. Eu digo eu assim, né, irmãos? Eu não produzo arte nenhuma, né? Eu estou usando no sentido de que nós, seres humanos, enfim, conseguimos construir ou desenvolver uma obra, né? É possível eu, com a minha ação, produzir uma obra. Agora, eu consigo produzir um fruto? Eu consigo produzir um fruto? Pegar uma semente e fazer que aquela semente vire um fruto? Não. Isso acontece de forma natural. Eu não posso fazer com que essa semente vire fruto. O que eu posso fazer é contribuir para o desenvolvimento desse fruto. Eu posso fazer com que esse fruto cresça saudável, mas eu não posso produzir esse fruto. Eu não posso fazer esse fruto acontecer. A obra, quando o texto fala das obras da carne, está falando de algo que eu faço. Sou eu quem pratico. Se nós formos olhar lá, aqui no capítulo 5, né, que está o texto, se nós formos olhar sobre as obras da carne, que não é o nosso foco, pelo menos nesse primeiro momento, que as obras da carne são manifestas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes. Essas obras, elas podem ser praticadas por mim. Eu posso praticar essas obras por mim mesmo. Eu posso praticar imoralidade sexual, eu posso odiar, eu posso. Agora, o fruto é do Espírito. E esse fruto, quem gere é o Espírito em nós. É interessante, porque os frutos da carne, as obras, na verdade, da carne é plural. Já perceberam? Obras, talvez até foi dito, talvez isso aqui eu vou reforçar. Obras da carne, fruto do Espírito. Porque as obras da carne, elas podem ser geradas, elas podem ser desenvolvidas de forma individual. Eu posso praticar a imoralidade sexual, mas eu posso, ainda assim, que eu pratique a imoralidade sexual, eu posso ainda não praticar diretamente a idolatria.
Eu consigo produzir uma obra da carne de forma individual e particular. Agora, o interessante quando nós falamos fruto do Espírito, está totalmente conectado. Eu queria, na verdade, trazer como exemplo, mas eu não tinha em casa. Mas agora os irmãos vão imaginar que aqui na minha mão tem uma mexerica, ou uma tangerina, alguns falam como tangerina, né? Está aqui, ó, irmãos, uma tangerina aqui, ó, bem laranja, bonita, está aqui na minha mão. Você não consegue imaginar? Então está aqui. Pensem nessa tangerina, nessa mexerica. Ela é uma mexerica e ela é formada de quê dentro dela? De vários gomos. A junção desses gomos formam o quê? A mexerica. Eu não posso falar que a minha mexerica ou tangerina, ela é um gomo. Não, ela é a mexerica, mas ela é feita de gomo. Só que eu não posso pegar um único gomo e falar que aquele gomo é a mexerica. Não, ele é um gomo da mexerica. Quando nós pensamos sobre o fruto do Espírito, eles estão totalmente conectados e fazem parte de um só. É um fruto do Espírito. Então, quando nós pensamos no fruto, ele é uma unidade. Diferente das obras da carne, que elas são individuais, e elas podem ser separadas, quando nós falamos sobre o fruto do Espírito, é uma unidade, estão totalmente conectados. Porque quando eu falo sobre os frutos do Espírito, que nós já vimos alguns deles aqui, quando eu falo sobre amor, alegria, paz, paciência, nós temos o primeiro fruto do Espírito. Eu acredito que propositalmente é o amor. Nenhum dos outros frutos que vem depois desse pode ser desenvolvido sem a base que é o amor. O amor é o princípio de todas as coisas e inclusive é o princípio e a base do fruto do Espírito. O fruto do Espírito não pode ser gerado. O fruto do Espírito, ele pode ser apenas cultivado. Nós temos essa mexerica, essa tangerina, e nós estamos destrinchando cada um desses gomos aqui nas reflexões que nós estamos fazendo sobre o fruto do Espírito. E hoje eu estarei falando sobre esse gomo que é a paz. Já falamos sobre a alegria, já falamos sobre o amor, nós já falamos sobre a paz, a amabilidade, certo? A amabilidade, e vamos falar sobre cada um deles. E hoje eu falo sobre a paz. O interessante, irmãos, é que se você tem a Cristo, se você recebeu a Cristo no seu coração, a ação do Espírito em busca dos frutos em você se inicia. Porque quando nós recebemos o Espírito de Deus, a ação do Espírito em nós são o fruto do Espírito acontecendo em nós. Agora, como eu disse, é uma semente, mas para desenvolver, precisa da nossa participação nesse processo para desenvolver. E aí nós vemos em Gálatas, falando sobre a paz. Paz, irmãos, que quando nós falamos, nós desenvolvemos a paz é desenvolvida em nós pelo Espírito. Essa paz, ela acompanha alguns aspectos, e não é só uma paz, é a paz com Deus, é a paz, meus irmãos, em nós, ou a paz conosco, com os nossos corações, é a paz com os outros, tendo paz com Deus, tendo paz conosco e tendo paz com os outros, nós frutificamos, nós conseguimos compartilhar a paz. E, irmãos, para a primeira paz desenvolvida em nós, é a paz com Deus, porque nós, como diz Gênesis capítulo 3, nós, através do pecado de Adão, nós nos tornamos pecadores, nós nos tornamos iníquos, ímpios, injustos, e com isso, separados de Deus. Como diz Romanos capítulo 5, versículo 10, antes de conhecermos a Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus, todos nós, cada um de nós cometemos crimes, falhas que nos tornam culpados através do pecado. Ou seja, nós somos pecadores, e porque somos pecadores estamos alienados, ou a humanidade esteve alienada, separada de Deus, e não poderia estar com Deus. Salmos capítulo 7, versículo 11, deixa claro que Deus, Ele não pode tolerar tudo aquilo que
onde há pecado. Deus não pode tolerar tudo aquilo do que há pecado, porque somos culpados. Em Efésios capítulo 6, versículo de número 15, Paulo se reflete ao Evangelho, que quando nós sabemos que Evangelho é o encontro, Evangelho é reconectar, Evangelho é a conexão através do Evangelho de Deus, da ação de Jesus, é a conciliação, reconciliação de Deus conosco. E em Efésios 6,15, Paulo diz que chama o Evangelho dizendo que ele é o Evangelho da paz. O Evangelho, porque o Evangelho traz paz entre o homem pecador e Deus. A primeira paz, a primeira ação gerada em nós pelo Espírito, que é a paz, ela é gerada através dessa paz entre nós e Deus, porque nós estávamos separados de Deus e vivíamos no nosso cerne em guerra com Deus, porque Deus odeia o pecado, e o pecado está em nós quando nós não somos regenerados por Cristo. E é aí que o Espírito age através de tornando a paz em nós, entre nós e Deus, possível, porque nos reconecta com Deus através da justiça, de nos tornarmos justos em Cristo. Nós nos tornamos limpos do pecado e justificados através da cruz, porque Cristo pagou a pena que nós merecíamos em nosso lugar, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Diz o texto: e por meio dele reconciliasse comigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O Evangelho, a ação de Deus, trouxe paz entre nós e Deus através do Espírito. A ação do fruto do Espírito em nós. Colossenses, capítulo 1, 19 a 22, diz que antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santo, inculpáveis e livres de qualquer acusação, gerando a paz de Deus em nós. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda Efésios capítulo 2, versículo 14, diz que somente pela graça, somente por meio de Cristo, todo cristão tem paz com Deus. Não há outro caminho, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da iniquidade. Ou seja, irmãos, por causa da ação de Cristo, a morte de Cristo, o muro veio abaixo e hoje nós podemos ter paz com Deus. A ação do Espírito em nós, o fruto do Espírito agindo em nós, é trazer paz entre nós e Deus. Não vivemos mais em Deus, com Deus, nós vivemos em paz. Quando nós aceitamos a Cristo e permitimos que o Espírito age através de nós, trazendo essa paz entre nós em Deus, é a hora de nós vivenciarmos a paz conosco, a paz em nós, a paz em nossos corações. Pense comigo, se você fosse morrer e você tivesse um último discurso, sobre o que você faria esse discurso? Você vai morrer e você tem o último discurso. Qual seria esse último discurso? Em que você gostaria de gastar o seu tempo? Na última noite ou na noite anterior da crucificação de Cristo, ele falou sobre a paz. Jesus, antes de morrer, escolheu falar sobre a paz. Tamanha a importância da paz em nós e da paz conosco. Jesus sabia que estava prestes a enfrentar tortura e morte, mas ele desejava incutir na mente dos discípulos a mensagem de alegria e de paz a todos os seus seguidores.
Em João capítulo 14, versículo 27, ele diz: deixo-vos a paz, ou deixo a paz a vocês. A minha paz vos dou, não como o mundo dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. E aí nós perguntamos, irmãos, nós já recebemos a paz de Deus para vivermos em paz com Ele. Ou seja, nós não vivemos em inimizade com Deus, nós temos acesso a Deus, nós temos a paz de poder nos conectar com Deus. Você já imaginou uma pessoa do qual você não conversa, do qual você não tem intimidade com essa pessoa, ou às vezes essa pessoa tem você como inimigo, porque eu não vou falar você tendo ela como inimigo, então ela tem você como inimigo e não te quer bem, não quer falar com você. Difícil se relacionar com essa pessoa. Às vezes pode haver até a atitude de violência entre as duas pessoas, porque não há paz. Nós vivemos um período e ainda estamos nesse processo de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Não há paz entre esses dois países, há guerra, não há comunicação, não há liberdade entre os territórios. Quando o Espírito de Deus nos conectou a Deus, agora nós vivemos em paz com Deus. Há um caminho livre até Deus, a liberdade de falar com Deus, a liberdade de comunicar, de se conectar, de ter comunhão com Deus, por conta da paz, do fruto do Espírito em nós. Através do Espírito nós temos paz com Deus. Mas ter paz com Deus não significa que nós temos paz conosco. A ação do Espírito pela paz continua após nós temos paz com Deus. Porque nós precisamos ter paz conosco, com as nossas ações e com tudo o que acontece ao nosso redor. E aí nós perguntamos, mas o texto bíblico diz que Cristo disse que não dá a paz a nós como o mundo dá. E aí nós pensamos, mas que tipo de paz que o mundo nos dá? Qual é a paz que o mundo nos concede? E a paz que o mundo nos concede são baseadas em circunstâncias. Qual é a paz? É oferecendo uma variedade de soluções, como a possibilidade de ter boa saúde, segurança através de policiamento, médicos, remédios, vacinas, dinheiro, trabalho. Tantas coisas que nos promovem segurança e talvez uma certa tranquilidade, e por que não dizer paz? Mas essa paz que o mundo nos promove, que é uma tranca na sua casa, que é um alarme no seu carro, um sistema de segurança na sua casa, contas pagas, a possibilidade de ter uma aposentadoria, uma casa para você morar, tudo isso te traz uma certa segurança e uma possível paz. Mas essa paz, ela é condicional. Porque na hora que você perder o seu emprego, essa paz, ela se perde. Porque na hora que você tiver o seu carro, a sua casa roubada, assaltada, essa paz, ela se perde. Porque se o nosso coração estiver na paz que o mundo concede apenas, nós vivemos uma paz de circunstância. Qualquer situação dessas que eu citei aqui, que mudar, nós perdemos a paz, nós perdemos a tranquilidade. Essa é a paz que o mundo concede. Por isso Jesus disse que a paz que Ele concede não é como o mundo dá. Ou seja, a paz que Cristo nos dá, ela não é definida por circunstância. Ela acontece mesmo quando as circunstâncias são adversas. A paz de espírito em nós, ela permanece mesmo quando você perder o seu emprego, mesmo quando você enfrentar dificuldade no seu relacionamento, mesmo quando o seu veículo for assaltado, mesmo quando você perder a saúde, mesmo quando você passar dificuldade, a paz permanecerá sobre você. Glória a Deus por isso, porque a sua confiança e a paz que o texto bíblico diz que excede todo o entendimento, ou seja, é difícil entender a paz que vem
do Espírito. Porque, meus irmãos, essa semana eu vi um vídeo. Eu já presenciei isso, na verdade. Eu vi um vídeo, mas eu presenciei isso. Onde, ao celebrar um casamento, o casal estava extremamente ansioso. Imagina que esperou anos para poder realizar aquele momento. Escolheram a cerimônia em um sítio, em um local aberto. Estavam na expectativa de que o dia seria maravilhoso, lindo. E todos muito bem vestidos para aquele dia. Quando chegou o grande momento, o que aconteceu? Chuva. Um cenário lindo e maravilhoso, com flores, todos muito bem arrumados, e de repente, chuva. Logo quando começou a cerimônia, começou uma garoa, e depois foi ficando um pouco mais forte. E foi incrível, irmãos, porque ali eu pude presenciar a paz, que eu posso dizer uma paz do Espírito naquele lugar e naquele momento. Porque o casal poderia se atemorizar, poderia se entristecer, mas durante a cerimônia o casal estava sorrindo. Durante a cerimônia o casal estava olhando para os convidados, que alguns estavam meio preocupados, e eles estavam com expressões leves. Eles estavam entendendo que eles não mandavam naquela circunstância. Eles mandavam naquele momento, eles conseguiam conduzir as emoções deles naquele momento. Um exemplo de paz de espírito é isso, quando a situação que está ao nosso redor, ela está toda pronta a nos destruir, a acabar com a gente, a nos entristecer, nos colocar para baixo, fazer a gente praguejar contra Deus, questionar a Deus, questionar as ações de Deus. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Mas de repente a paz do Espírito, o fruto do Espírito, que é a paz, e repousa sobre nós pelo Espírito de Deus, nos dá calmaria, nos dá tranquilidade, e nós conseguimos passar por essa situação. Aqueles que já perderam um ente querido sabem muito bem o que é a paz do Espírito, porque difícil, irmãos, é lidar, é viver com a dor de perder alguém. E se não for a paz do Espírito em nós, não temos a capacidade de passar por esse momento. Tanto que nós usamos a expressão de o consolo do Espírito, o Consolador, o Espírito Consolador, que é trazer consolo, é trazer paz, é trazer tranquilidade, é trazer calmaria diante de situações como essas de perder alguém. E só o Espírito pode fazer isso, irmãos. Ou seja, tendo paz com Deus, nós precisamos ter paz conosco. E é aí, irmãos, onde nós buscamos, que nós temos esse fruto do Espírito em nós, que é a paz. E precisamos desenvolver esse fruto, fazer esse fruto se manifestar. E é através da oração, é através de buscar o Espírito, é através da consagração, é através do jejum, é através dos nossos devocionais que nós vamos buscar desenvolver o fruto. Porque o texto bíblico, ele diz: busquem o fruto do Espírito. Buscar o fruto do Espírito é buscar desenvolvê-lo. Então, nós temos através do Espírito, além de paz com Deus, nós temos paz conosco. Nós temos paz com as circunstâncias ao nosso redor. O que é ter paz com Deus? Se as situações que acontecem ao nosso redor nos faz questionar a Deus, nos faz colocar Deus na parede. Nós precisamos ter paz com as circunstâncias que estão ao nosso redor e entender que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Tendo paz com Deus, através do Espírito, tendo paz conosco, com o nosso dia a dia, paz com os nossos corações, nós precisamos ter paz com os outros. Porque não adianta você ter paz com Deus, nem faz sentido você ter paz com Deus, você ter paz consigo, mas viver em guerra com seu irmão. Como ter paz com Deus? Como você ter paz consigo, mas viver em guerra com seu irmão, em guerra com o outro, ser inimigo do outro, ter dificuldade de lidar com o outro, ter dificuldade de dialogar com o outro? Aí não gosto daquela pessoa, eu não quero ver aquela pessoa nem pintado de ouro. Que paz é essa do Espírito? Que paz é essa
que não permite que você tenha liberdade de ação com o outro, ver o outro como assim como você, e ter a liberdade de convivência. Porque nós recebemos o ministério e o dom da reconciliação de Deus. Cristo nos reconciliou com Deus através do Espírito, e nós temos o ministério de reconciliação uns com os outros. Nós somos chamados a reconciliar, a fazer as pazes uns com os outros. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, nas bem-aventuranças, Cristo fala que bem-aventurados são os pacificadores. São aqueles que promovem a paz e trazem a paz. Cristo, irmão, se Cristo não reinar no coração, não há paz com os outros. Por isso questione, eu sempre falo isso aqui porque eu começo por mim, que eu questione, que você questione a sua fé e a ação do Espírito em você, se você não tem paz com seu vizinho. Se tem alguém na sua família que você não fala com essa pessoa, se você tem inimizade com alguém dentro da sua própria casa, ou dentro da sua família, principalmente se a ausência da paz vem por você, porque nós sabemos que às vezes, irmãos, nós procuramos aquela pessoa, nós pedimos perdão mesmo quando nós entendemos às vezes que não somos o total responsável por determinada situação, mas essa pessoa não se abre, essa pessoa não se permite, mas nós demos passos em direção a sermos pacificadores. Você deu passos na direção, então você pediu perdão, então você buscou pacificar aquela situação. Se não aconteceu, então você vai para o joelho e você vai orar: Deus, você diz: Deus, eu estou aqui para promover a paz, eu estou aqui para promover a reconciliação. E aí você ora. Porque somos bem-aventurados quando somos pacificadores. E não é só manter a paz entre você e o outro, mas é o outro e o outro. Entre os outros. Porque nós podemos promover a paz entre outras pessoas, entre outras situações. Porque se nós temos a ação do Espírito em nós, nós promovemos a paz para o outro. Se a Rússia fosse um país cristão, se a Ucrânia fosse um país cristão, e quando eu digo um país que manifesta a ação do Espírito, não haveria guerra. Porque a ação do Espírito é em prol da paz, não é em prol da guerra. Se o Espírito de Deus agir na vida dos nossos políticos e governantes, não vai haver guerra entre eles, mas vai haver paz. Vai haver o objetivo de ocupar um lugar para ter a ação, mas vai haver paz, porque a paz onde o Espírito se manifesta. Romanos capítulo 12, versículo 18, Paulo diz: façam todo o possível, não é faz o que você puder, não, faz todo o possível para viver em paz com algumas pessoas. É isso que está escrito? Não. Façam todo o possível, tudo que está ao seu alcance para viver em paz com todos. Seja com seu vizinho que põe o som alto e você não suporta aquela música que ele coloca. Seja com a sua família que vive te irritando, vive te humilhando, vive te machucando. Seja alguém da sua própria casa que deveria te amar e muitas vezes tem ações que te entristecem. Seja com alguém que te magoou, seja com alguém que deveria fazer o melhor por você e te fez mal. Lance o perdão. Lance o perdão. Porque a oração de Cristo, como já disse aqui, a oração de Cristo foi feita aos discípulos, a nós, aqueles que já reconheciam Cristo como seu Salvador. Cristo disse: ao orar vocês dizem: perdoem as nossas dívidas, perdoem as nossas ofensas, porque talvez nós vamos perdoar os nossos devedores. Não, diz: assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então perdoe, peça perdão, reconcilie e busque e promova a paz. E façam de tudo para promover a paz.
Então, se você já está aí pensando naquela pessoa que você não conversa, seja por uma ação sua, seja por uma ação dele, faça o seu papel de cristão. Faça o seu papel da ação do Espírito em você. Faça uma ligação, mande uma mensagem, vá até essa pessoa. Mesmo que não seja errado, peça perdão pela situação. Se reconcilie e faça todo o possível para estar em paz com todos, porque isso é ser cristão. Ainda em Romanos capítulo 14, versículo 19: por isso, esforçamo-nos em promover tudo quanto conduz à paz. As suas ações, elas são em prol de promover a paz. Suas ações não promovem guerra. Suas ações não promovem uma obra da carne, a dissensão. Não, ela promove a paz, a tranquilidade. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 e 11 diz: quem quiser amar a vida e ver dias felizes, busque a paz com perseverança. O segredo, irmãos, quem quiser amar a vida e viver e ver dias felizes, busque o que promove a paz, busque com perseverança a paz. Nós somos chamados a buscar a paz, a promover, a procurar a paz. Quem procura porque deseja. Eu não vou procurar algo que eu não quero. Se eu procuro é porque eu quero, porque eu desejo. Então, se eu busco algo é porque eu quero. Então, busque. Buscar a paz é desejando, é querendo a paz. Esse é o caminho que nós temos que trilhar para manifestar a ação do Espírito em nós. Nós temos que nos analisar e olhar para nós e perceber se o Espírito tem agido em nós. Se você não tem vivido paz com Deus, a liberdade de estar na presença de Deus, seus momentos de devocional, não tem visto prazer com isso, que o Espírito traga mais paz na sua unidade e comunhão com Deus. Porque se você não está conseguindo ver as situações ao seu redor com tranquilidade, se você não está conseguindo entender que as dificuldades que você enfrenta muitas vezes é uma permissão do Espírito Santo de Deus para que você aprenda algo, se você está se apavorando, se você está vivendo ansioso com as situações ao seu redor, se você está questionando e colocando Deus na parede pelas situações, você não está vivendo em paz consigo. Será que o Espírito está promovendo a paz no seu coração com as situações e trazendo a tranquilidade ao seu coração, irmãos? A paz. Não andem ansiosos pelo dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Olhem as flores do campo, elas não semeiam, mas o Senhor as veste. Olha os pássaros no céu, o Senhor os alimenta. Não andemos ansiosos e vamos viver em paz. A vida é muito mais fácil quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus age em nós. Nas suas orações, peça para que o Espírito Santo de Deus se manifeste cada vez mais no seu coração. Porque o Espírito Santo de Deus, quando Deus foi ao céu, Ele falou assim: eu vou e vou deixar vocês abandonados, eu não estou nem aí. Foi assim que Ele falou? Não, eu vou, mas eu vou enviar a vocês o Espírito. E o Espírito de Deus que habita em nós, Ele traz a luz de Cristo. O Espírito de Deus é o Consolador. O Espírito de Deus geme por nós com gemidos inexprimíveis que nós não conseguimos expor, colocar diante de Deus, expressar diante de Deus. O Espírito de Deus se manifesta em nós. Mas esse Espírito, ele é educado, assim como Cristo que bate a porta. O Espírito age em nós quando nós permitimos sua ação. Quando nós cometemos um pecado e a ação do Espírito está em nós, meu irmão, que situação difícil. Porque nós nos sentimos constrangidos, porque nós sentimos um incômodo do Espírito em nós. Agora, se você pratica novamente e se você não permite o Espírito te constranger, chega uma hora que parece que nem é pecado mais, porque você não sente essa contrição do Espírito Santo te incomodando e te lançando no chão.
Muitos homens bíblicos, quando se viam em pecado, eles se lançavam com o rosto no pó. Eles colocavam o rosto no pó e se debruçavam diante de Deus, porque o Espírito e a contrição do Espírito fazia quebrantar o seu corpo, é cair de joelho. Quando o Espírito Santo se manifesta em nós, diante de uma falha e um pecado, não tem como não cair de joelhos, não tem como não se prostrar diante da presença de Deus. Eu não digo se prostrar só fisicamente, mas te colocar com todo o teu coração diante de Deus, porque a ação do Espírito é quem nos convence do pecado, é quem nos conduz fora do erro. Amém, irmãos? Que assim seja essa caminhada, e caminhando para uma conclusão, quando nós temos paz com os outros, nós promovemos a paz e nós colocamos a paz adiante. A Bíblia fala que Cristo diz que Ele é a videira. Em João 15,5 diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. E se alguém não permanece nele, Ele diz: se alguém não permanecer em mim e eu nele, se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15,8 ainda diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Jesus, Ele não só promove a ação e o fruto do Espírito em nós, Ele nos envia a promover o fruto do Espírito às nações e aos outros. Ele nos coloca a levar a paz ao mundo e às outras pessoas. Quando o mundo ver alguém em paz, quando o mundo ver alguém tranquilo, quando o mundo ver alguém em guerra e que não está em guerra e percebe que a ausência da guerra é por conta da paz de espírito, quando percebe que a busca pela paz é pelo Espírito, nós estamos sendo luz e nós estamos manifestando Cristo no coração de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Amém, irmãos? Ou seja, quando nós permitimos que o Espírito de Deus promove em nós a paz, nós vivemos paz com Deus. A ação do Espírito, ela produz em nós a paz conosco e com tudo que acontece ao nosso redor. A paz de Espírito em nós, ela nos conduz a viver em paz com o outro, e ela nos faz compartilhar e levar a paz e conduzir a paz a esse mundo que vive em guerra, a esse mundo onde as pessoas vivem em guerra entre elas e Deus, onde elas vivem em guerra com as situações ao seu redor, vivem a ansiedade, vive a depressão, vive a luta por não conseguir lidar com as dificuldades que acontecem ao seu redor, e vive em guerra ao outro. Pessoas que não se comunicam, que não falam, que vivem a violência em seus lares e com o outro. Que a paz do Espírito repouse em nós. Amém, irmãos? Feche os seus olhos e conclua esse momento comigo, orando a Deus. Deus, nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor. Te agradecemos pelo teu Espírito que manifesta em nós o fruto. E esses frutos, Senhor, que gera em nós ações, papai. Ações que promovem, Senhor, o amor, que promovem a alegria, que promove a paz, Senhor. Senhor, que a nossa comunhão contigo, Senhor, seja fruto da nossa paz que encontramos contigo através do sacrifício pelo seu Filho, Jesus. Pai, nós pedimos que o Senhor nos auxilie, Senhor, a viver a paz gerada pelo Espírito em nós com os outros ao nosso redor. Pai, se aqui nesse local, Deus, existem pessoas, Pai, que estão em conflito, Senhor, com pessoas ao seu redor, familiares, Senhor, com parceiros de trabalho, Deus, eu peço que o Senhor auxilie, Pai, para que a paz possa acontecer. E a busca pela paz já em si será uma manifestação do seu Espírito no coração do outro. E que nós possamos viver em paz com as situações e entender que o que acontece conosco é permissão sua, Deus. O que acontece conosco, Pai, é permissão, Pai,
tua. Deus, em nome de Jesus, que possamos levar a tua paz a esse mundo que vive em guerra. Em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Grupo de louvor. Que os irmãos possam meditar nessa mensagem. Nós estamos refletindo sobre o fruto do Espírito. Então sigam refletindo nos seus devocionais sobre esse texto, Gálatas capítulo 5. Amém? Orar pelas crianças. Então nós vamos também orar pelas nossas crianças. Domingo passado nós tivemos bastante crianças, né? E nós ficamos contentes. Devemos assim nos dedicar. Vamos orar por elas, orar pelas nossas irmãs que têm a incumbência de cuidar delas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a presença dessas crianças, pedir por elas, ó Deus, que esse momento que estiverem agora se deslocando para outro lugar, ó Deus, de estudo, que seja proveitoso, ó Deus, que possa promover um crescimento na vida de cada uma delas, Senhor. Abençoe nossas irmãs que têm essa preocupação, essa incumbência de cuidar delas. E assim, ó Deus, durante toda a vida das nossas crianças, durante a semana, que elas sejam protegidas pelo Senhor, nesse mundo e nessa sociedade tão entregues a tantos momentos perigosos. Nós pedimos a proteção do Senhor, que o crescimento e o desenvolvimento de cada uma destas crianças seja, ó Deus, conforme a Tua Palavra, seja moldado na Tua Palavra, que sejam abençoadas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz a toda a igreja. Amém. Mais uma vez eu aqui, mais uma vez nervoso, mais uma vez com medo, a vontade é sair correndo pela porta, mas graças a Deus, Deus tem dado oportunidade, tem dado a incumbência de trazer a palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, onde encontra o nosso tema, fruto do Espírito, né? A gente vai falar sobre cada um dos frutos, já foi falado no nosso primeiro domingo da série, sobre o amor, com o pastor Adolfo. Depois tivemos o irmão André falando sobre a alegria. Infelizmente eu não pude estar aqui, mas quem veio disse que foi uma bênção. E agora a gente vai falar sobre um dos frutos que é amabilidade. A minha dificuldade já começa em falar isso rápido. Eu não consigo. Amabilidade, ou em algumas traduções vai estar escrito benignidade. Dependendo da sua tradução, vai estar um pouquinho diferente. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raivas, ambições, egoísmo, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o fruto que o Espírito produz: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Amém? Até aqui. O que eu acho interessante é que Paulo, antes dele falar das qualidades do Espírito, né? Ele fala primeiramente sobre
a nossa natureza humana, né? Quando estava estudando, eu pensei assim, bom, primeiramente eu tenho que entender o porquê que ele exalta os frutos do Espírito. O que são os frutos do Espírito? Que nada mais do que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, Paulo está dizendo assim, não é algo que você aprenda. Não tem como eu aprender a ser bom. Eu posso até ensinar regras de bom convívio. Eu posso te ensinar regras para que você siga e seja uma boa pessoa. Mas você, no seu interior, você ser uma pessoa boa, depende de você mesmo. Ou seja, não tem algo externo que mude a bondade que existe em você. Você vai ser menos bom se eu disser para você, seja uma pessoa boa. Seja assim, seja daquele jeito. E isso não vai exatamente fazer com que você seja bom, porque às vezes eu posso até seguir as regras que são me colocadas, porém essas regras, elas só estão me impedindo de praticar aquilo que eu tenho impulso de fazer. E é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, porque se você fizer exatamente o que você quiser, se você praticar exatamente o que a sua carne quer, a sua carne ela vai querer essas coisas aqui. E Paulo começa a dizer, você vai começar a ter dentro de você hostilidade, imoralidade, impureza, porque é isso que a nossa carne por natureza quer fazer. A nossa carne ela quer fazer tudo aquilo que desagrada o Espírito. Mas aí através da transformação do fruto do Espírito, aí Paulo vai dizer assim, a partir agora do momento que você foi transformado pelo Espírito, agora as suas obras devem ser assim. E ele começa a dizer, o Espírito produz amor, alegria, paz, e vai listando. Ou seja, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, quando somos transformados por Deus, aí sim os frutos do Espírito começam a trazer reais transformações na nossa vida. E é interessante que eu estou falando sobre a amabilidade, né? O pastor trouxe amor. Qual é a diferença entre amor e amabilidade, né? E eu fui procurar todos os teólogos que eu conheço, assim, um John MacArthur, Calvino, Armínio. Fui procurar eles e fui procurar uma definição. Falei assim, qual é a definição de amabilidade, né? Porque amor é bem claro. O que é eu ser amoroso com alguém? E ontem foi até interessante que ontem no Gera foi falado sobre amor e levantado uma questão. Por que você ama a Deus? E aí diversas pessoas tiveram respostas totalmente uma diferente da outra e dizendo assim, eu amo a Deus por isso que Ele me proporciona. Eu amo a Deus por Ele ter feito isso na minha vida. Eu amo a Deus porque Ele transformou o meu lar. Eu amo a Deus... E vai indo. E cada pessoa tem um motivo por amar a Deus. E a amabilidade, quando a gente vê em algumas traduções que está escrito benignidade, está falando sobre o quê? Sobre algo que todo mundo sabe. Como que eu sei que o Anderson, o Ricardo são pessoas amáveis? Aí você vai começar a falar assim, não, eles são amáveis por causa dessa característica e dessa característica. Tá, mas me explica, me dá uma definição disso. Eu cheguei à conclusão que a amabilidade é um fruto no qual a gente tem até, a gente consegue falar assim, né? A amabilidade, ela é uma coisa que quando você vê, você sabe que a pessoa tem, porém você não consegue descrever. Ou seja, ele é amável, mas por quê? Olha, ele é amável. Você consegue até entender que a pessoa é amável, que ela tem aquele fruto nela, mas você não consegue dizer, é por causa desse motivo aqui que ele é amável. Deus abençoe. E eu comecei a pensar, a amabilidade como um fruto do Espírito, logo, se é o Espírito Santo que vai me trazer esse fruto, ela primeiramente tem que refletir em quem? Em Deus. Então, quando eu estava montando esse sermão, eu pensei em 3 pontos, né? A gente primeiro vai dizer que a amabilidade é um traço do caráter de Deus. O segundo é que a maldade é um traço humano, que isso Paulo deixa bem claro no começo do texto. Ele fala, se você seguir exatamente o que a sua carne quer, você só vai fazer coisas ruins. Ou seja, a amabilidade, um traço do caráter de Deus, a maldade, um traço humano. E por último, a gente vai falar sobre a amabilidade em Cristo. Amém? Eu gostaria que os irmãos, se eu pudesse pôr aqui em cima... Salmos capítulo 25, 8. Vamos falar sobre a amabilidade como um traço do caráter de Deus.
Salmos 25:8. Para que todos possam seguir numa mesma tradução, que a minha tradução ela é bem diferente dos irmãos. E pode até causar uma certa dúvida, né? E seguindo esse pensamento sobre a amabilidade ela ser algo que eu sei que a pessoa é, mas eu não consigo definir, a gente tem que começar a entender que a amabilidade ela se refere muito ao tratar. Como eu trato meu irmão, como eu amo meu irmão, como eu sinto a presença de Deus no meu irmão, como eu vejo que eu amo o meu irmão, como que eu amo o meu próximo, né? Não só o meu irmão. Bom, 25, versículo 8. Que diz assim: bom e justo é o Senhor, porque por isso mostra o caminho aos pecadores. Ou seja, um primeiro sinal de que eu amo alguém, no caso Deus, ele vai falar assim: eu te amo. E por eu te amar, eu vou te mostrar que o que você pratica é errado, aquilo que você faz é mal. Por eu ter esse sentimento de amor por você, eu não posso deixar você ir para o erro, você cair, você tropeçar, e eu simplesmente ignorar o fato que você está indo pelo caminho errado. Deus ele vai dizer assim: Deus ele te ama, ele é bom e justo. Algumas traduções está escrito que por Deus ser bom e benigno, ele faz isso para conosco. Ou seja, o primeiro traço da bondade de Deus é dizer o quê? Eu te amo e por isso eu não vou deixar você no erro. E Deus ele não retribui o mal com o mal, porque se Deus retribuísse o mal da forma, ou melhor, né, dizendo, se Deus ele retribuísse as nossas ações da forma que a gente age com ele, a gente estava na pindaíba, né, como dizem. Estava na roça, porque eu sou mal. A minha característica maior é ser mal. Eu sou um ser humano pecador desde o ventre da minha mãe. Então, se Deus ele olhasse para mim e não agisse com graça, ele não seria amável comigo, ele seria mal comigo. E aí o segundo versículo é Efésios 2. Efésios capítulo 2, versículo 4. Vamos ler do 4 ao 7. Outro traço do caráter de Deus. Efésios 2, 4 até o 7. Que diz assim: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Até aqui, Ramon. Ou seja, Paulo ele vai usar um termo que é o superlativo, que é o quê? É quando eu já não tenho mais como expressar a bondade de Deus. Na verdade, o superlativo é quando eu não tenho mais como expressar uma palavra. Então eu vou fazer um exagero daquela mesma frase até você compreender o quão bom Deus é. Ou seja, ele está falando assim: Deus, ele esgotou tanta bondade sobre nós em reagir dessa forma, por nós sermos maus, que ele derramou todo o seu amor sobre nós, fazendo com que Cristo morrendo, a gente seja salvo através dele. Ou seja, a graça de Deus nos alcança através do seu amor. Isso é a amabilidade em Deus. É o ato dele amar a gente, mesmo a gente não fazendo nada para ser amado. Amém? E aí eu gostaria de fazer uma indagação, né? A gente viu dois versículos que expressam a bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E nós? Poderíamos dizer a mesma coisa? Eu poderia dizer o Wallace é bom o tempo todo o Wallace é bom? Com certeza não. Porque é uma coisa que eu comecei a pensar quando eu falei assim: a amabilidade é o ato de eu amar alguém. É a forma de alguém me enxergar e falar assim: o Wallace é amável. E quando eu comecei a ver isso, eu falei assim: se eu fosse depender dos meus atos, das minhas práticas, das minhas ações, eu acho que eu estou devendo muito. E aí eu fiz essa pergunta, né? Deus ele é bom, sim. E eu? E aí eu já coloco em xeque
a questão de o quão bom eu sou, o quanto a amabilidade, esse fruto de Deus, ele está em mim. E aí agora a gente vai para a segunda parte, que a maldade do homem, né? 1 Pedro, capítulo 2, o primeiro versículo. Porque se a benignidade é um traço que evidencia Deus nas nossas vidas, a maldade é um traço que define a gente como ser humano, porque nós somos maus. E Pedro vai dizer em 1 Pedro 2,1: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Ou seja, Pedro está dizendo o quê? Primeiramente, Pedro ele não estava escrevendo para quem não conhecia a palavra, ele estava escrevendo para crente. Ele não estava escrevendo para pessoas que desconheciam o Deus que a gente serve, não, ele estava escrevendo para uma igreja. E ali ele vai falar: abandonem, ou seja, um ato. Larguem essas suas práticas. Enquanto vocês se deixarem se mover pelo que você anseia no seu coração, nada do que você fizer vai ser digno de amor. Porque tudo que praticamos é baseado em engano, hipocrisia, inveja. Ou seja, o homem por si só, sua natureza, sua maldade, não é digna do amor de Deus. E aí um outro texto que eu gostaria de ler se encontra em Romanos 1, mas eu vendo isso, né, Pedro escrevendo para cristãos, né, e cristão, às vezes a gente fala assim: não, mas eu vou para a igreja todo domingo, eu sou bonzinho, e o amor de Deus se encontra em mim, eu sou um ser amável porque eu pratico boas ações, Só que se o nosso espírito não estiver controlando, predominando sobre a carne, ainda assim, tudo que eu fizer ainda vai ser pior do que o que eu não tivesse feito nada, né? O próprio texto que a gente vai ler daqui a pouco, Paulo vai dizer, né? O bem que quero, não faço. Mas o mal que não quero, eu faço constantemente. O que ele está querendo dizer com isso, né? O bem que eu quero, não faço. O mal que quero, não faço. E o bem que eu deveria praticar, o mal eu pratico sem nem querer. Porque às vezes o não falar, o não agir, o não estar disposto, você não está fazendo nada. E você está fazendo o mal. E o interessante é que eu, pesquisando sobre esses teólogos, eu encontrei um rapaz, eu até anotei o nome dele, Chesterton. Ele seria basicamente o que C.S. Lewis é para nós reformados, ele seria para os católicos, esse Chesterton. Ele é um teólogo católico. E uma vez perguntaram para ele assim, qual é o maior problema do mundo, né? Escreveram a cartinha lá e mandaram para ele: qual é o maior problema do mundo? E aí ele vai e responde: eu, grato, e responde de volta. O maior problema era ele mesmo. Porque quando nós reconhecemos o quanto o amor de Deus e a graça de Deus nos transforma, nos traz coisas boas, quando você entender realmente frutos do Espírito, não é da carne. Foi como eu falei lá no início, eu falei: não há nada que eu faça, não há nada que melhore mais, que eu seja mais bondoso, se não for a misericórdia de Deus, se não for o Espírito de Deus. Quando eu quero ser como Cristo, logo eu tenho que evidenciar Cristo na minha vida. E como que eu evidencio Cristo na minha vida? Eu vou evidenciar Cristo através dos frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, igual estamos falando, amor, paz, alegria. Você vai trazer esses frutos utilizando da carne? Não. Porque se você evidenciar com a carne, você só vai praticar o mal, você só vai fazer coisas ruins. E agora em Romanos 1, 28 até o 31, vai dizer assim, Romanos 1, 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Próximo. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras
de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. O que Paulo está dizendo? Basicamente, ele está falando assim, essa aqui é a sua natureza, essa aqui é a sua condição. Enquanto não houver uma transformação do Espírito Santo na sua vida, não tem como você ser amável. Não tem como o amor de Deus estar sobre você. Entende como essa figura de linguagem, ela vai dizer o quanto dos pecadores nós somos os mais baixos. E mesmo assim, Deus ele escolhe nos amar. A cada dia, Deus ele olha para essa criatura, que ele vai falar assim, se fosse por um mérito seu, você não merece o meu amor. Mas ele fala assim, mas eu escolhi amar vocês mesmo assim. O fruto da amabilidade, benignidade vai mostrar o quão Deus tem sido bom nas nossas vidas, o quanto Deus tem sido benigno nas nossas vidas. Quando a gente lê um texto que fala o sol nasce sobre justos e injustos, Deus está dizendo o quê? Bom, justo no parâmetro seu, eu acho que eu sou justo. E no parâmetro de Deus, eu sou justo? Entende? A gente olha assim, a gente fala assim, realmente, o sol nasce sobre justos e injustos. Eu sou justo, eu estou aqui, ó lá, e está nascendo para o meu vizinho. E não é isso. Porque a justiça de Deus, ela é bem diferente da justiça dos homens. A gente equipara a justiça com o que a gente pratica. E mais uma vez, reforçando, o que a gente pratica, que é da carne, a obra da carne nunca vai ser boa, se não houver a transformação do Espírito. E eu gostaria de ler em Romanos 7, versículo 18 até o 24, mais uma das evidências. 7, 18 ao 24. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Até aqui. Ou seja, Paulo está evidenciando, quando eu olho para mim, quando eu vejo o meu ser, quando eu vejo tudo que eu posso estar disposto a fazer, ele entende que dentro do íntimo dele há algo que luta para que ele não faça o que é mal. Mas até nessa luta que ele tem contra ele mesmo de ver o que eu vou fazer para que eu não seja essa pessoa, ele olha para Deus e ele fala assim, se não for o teu espírito, o que vai me libertar da morte? Ou seja, Paulo ele entende que ao ele ser essa pessoa corruptível, ele vê assim, não há um ato sequer de amor em mim. Não há sequer um ato de amabilidade que me salve. Ou seja, quando ele fala assim, Deus, eu quero que o teu amor me transforme, eu quero que a tua benignidade, as tuas coisas que são boas, que eu comece a praticar elas através do Espírito. A amabilidade de Deus começa a se revelar ali, quando a gente entende que não por esforço próprio, mas por aquilo que Deus nos dá, é aí que a gente começa a caminhar em direção a algum lugar. E aí eu gostaria de entrar no nosso terceiro ponto, que é a amabilidade em Cristo. Mateus 5, versículo 44 vai dizer, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. É um versículo tão simples, mas o quão real a gente vive esse amor de amar os inimigos? Quantas vezes é tão difícil a gente mal olhar na cara de um irmão que vem e fala alguma coisa mais dura, mais branda com a gente? O quão mais difícil é dentro de casa, a gente às vezes tem uma discussão e a gente já passa a semana inteira sem se falar. Agora imagina você ter que amar o seu inimigo. A Bíblia é bem clara. Seu inimigo é alguém que não gosta de você. É alguém que vai tentar infligir dano a você a qualquer momento. E Deus vai falar,
não está falando para você atacar, não está falando, não, está dizendo para você amar. E amar não é só eu falar, eu tenho um sentimento de amor por ele, mas ele lá. Aí é fácil. Amar, ele entra também numa questão de ação. E que ação é essa? Aí a gente começa a entrar no Espírito Santo e começar a falar, Deus, eu quero que a partir de hoje a sua presença seja evidenciada na minha vida. Eu preciso que quando alguém olhe para mim, ela olhe com um olhar e veja Cristo em mim. Porque se depender de mim, eu acredito que eu não sou capaz de amar o meu próximo. Eu não consigo amar os meus inimigos. Como que eu vou amar alguém que me persegue? Então que a gente comece a ser mais o espelho de Cristo. Que as pessoas olhem para nós e falem assim, ali tem um servo de Deus. Ele é falho, ele é pecador, mas ele tem Cristo na vida dele. E isso faz a diferença. Quando a gente fala de fruto do Espírito a gente vai ter uns 9. Aí a gente fala assim, eu tenho paz, paciência. Só que quando Paulo ele dividiu para uma forma didática. Na verdade, nós cristãos devemos ter os 9. Se você está em falta com um, então aí a gente volta de novo. Seja evidência de Cristo na terra. Porque Cristo ele tinha todos. Cristo ele não tinha um só. Ele não era só paciente e daqui a pouco estava irado brigando com alguém. Não tem como eu praticar o amor e não ser amável. Não tem como eu ser alguém que tenha autocontrole, mas eu não tenho paciência. É até uma coisa que não faz o menor sentido. Não tem como eu falar que Cristo se evidencia na minha vida e eu não consigo nem dar um motivo sequer para o outro me amar. Eu não consigo ser benigno com o outro. Eu não consigo demonstrar e evidenciar Cristo para que as pessoas olhem e falem assim, ali vai um servo de Deus. Então, ou seja, os frutos eles são um conjunto, não é separado. A gente fez essa série com o intuito de cada um falar sobre um tema, porém a gente tem que pensar nesse tema como um conjunto. Um interliga no outro. É como se fosse uma teia. Um vai encaixando no outro, encaixa no outro e estão todos grudados. Se você evidencia Cristo na terra, logo você tem que ser alegre, você tem que ter paz, você tem que ter paciência, tem que ser amável, tem que transmitir amor e por aí vai. Ou seja, nós cristãos somos apenas o reflexo de Cristo aqui na terra. E eu gostaria de encerrar com uma pergunta. Se hoje você se olha no espelho, você vê o reflexo de Cristo em você? Talvez pareça uma pergunta muito simples, muito básica, mas eu gostaria de olhar para mim e sentir o amor que Deus sentiu por mim. Assim, também transmitir esse mesmo amor aos meus irmãos. Enquanto eu não conseguir evidenciar esse amor de Deus nos meus irmãos, logo eu vejo que eu fracassei no fruto da amabilidade. Eu não consigo ser uma pessoa amável e não consigo também ser amável com o próximo. Eu não consigo transmitir o amor de Deus que Ele derramou sobre minha vida e logo eu também não consigo receber esse amor do meu irmão que está ao meu lado. Ou seja, vê como é uma via de duas mãos? A amabilidade é um fruto de ação. Ou seja, se eu praticar e não for pelo Espírito, logo eu estou praticando o mal. Então que Deus, nas nossas vidas, venha nos capacitar através do seu Espírito e nos tornar cada vez mais amáveis. Que a sua benignidade seja vista de longe. Que a amabilidade de Deus esteja no nosso caráter de uma forma que alguém olhe para você e fale, ali vai uma pessoa que ela é benigna, pratica o bem, faz aquilo que é correto. Mas entenda, não é pelo seu esforço, é pelo Espírito Santo. Amém? Assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.